Amém. Pega a sua Bíblia, Lamentações, capítulo 3. Capítulo 3 de Lamentações, a partir do verso 1. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. O profeta Jeremias diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai celestial, conduz os nossos pensamentos nessa manhã, ó Deus, na meditação da Tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, usa-me como um vaso em Tuas mãos para transmitir aquilo que está no Teu coração, Senhor. Que saiamos daqui alimentados e fortalecidos pela Tua santa palavra. Fala ao nosso coração, Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Tua orientação, do Teu discernimento, da Tua sabedoria divina, Senhor, para que a Tua palavra se abra, se descortine à nossa frente, ó Deus. Fica conosco, nos abençoa, Senhor, e faça a Tua obra em nossos corações nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Você pode se assentar, tome o seu lugar em nome de Jesus. Dias difíceis que nós estamos vivendo, dias conturbados que estamos passando e que nós jamais teríamos imaginado que estaríamos vivendo.
Nosso país vive uma guerra de narrativas. Cada um fala uma coisa diferente. E o que a gente vê são pessoas perdidas sem saber no que acreditar ou em quem acreditar. Porque há uma guerra de tentar cada um se apossar da verdade ou falar aquilo que lhe convém e conquistar o máximo de adeptos possível. Estamos vendo no nosso país a nossa Constituição, que é a lei máxima, sendo rasgada, desprezada, chegar a um ponto dela estar sendo considerada a Constituição inconstitucional. Poderes estão lutando e guerreando entre si. Cada um quer dominar o seu pedaço. Cada um quer ter o seu poder sendo reconhecido, e a gente vê pessoas lutando para conquistar. Ganância, sede de poder. A gente vê pessoas que não estão preocupadas com vidas, mas estão preocupadas em manter-se no poder. A ganância pelo dinheiro, de querer mais e mais e mais. E a palavra de Deus é tão clara quanto a isso. Eu sempre digo isso aqui: não deseje ser rico. Não deseje isso. Se esse é o alvo da sua vida, você não entendeu a Bíblia. Não entendeu a Bíblia. Você não é um cristão na plenitude do sentido da palavra. Porque esse não é um desejo que habita o coração de um servo, de uma serva de Deus. Porque o dinheiro corrompe. O dinheiro mata, o dinheiro destrói a nossa personalidade, o nosso caráter. E a gente está vendo o nosso país afundado por causa do dinheiro, que quer mais. E quanto mais se tem, mais se quer. Porque o dinheiro é um Deus. Não é um pedaço de papel que circula entre nós. Ele é um Deus. E quanto mais a gente dedica o nosso coração a esse Deus, mais Ele quer de nós. E é por isso que a gente está vendo o nosso país no estado que está. O uso político do vírus, usando politicamente um vírus, como eu falei antes, tudo sendo planejado para usar como convém. Não da forma que deveria ser, mas como convém, por poder político e por ganância. E com isso a gente está vendo descaso com vidas. Porque enquanto muitos estão preocupados, voltando suas atenções para os contaminados em Covid, milhares e milhares de pessoas estão morrendo de fome, de outras enfermidades, porque os hospitais estão fechados. E quem não tem plano de saúde vai para onde? Morre do coração, morre de problema renal, morre de problema pulmonar, morre de um monte de coisa. Fora pessoas que estão lotando os consultórios dos psicólogos e psiquiatras, porque muita gente está surtando. Os consultórios estão lotados de doentes aqui. Alguém está preocupado com isso? É a realidade do nosso país. Descaso com as vidas. Falta de patriotismo, não se ama mais o nosso país. Eu sou de uma geração que sabia cantar o hino nacional todo, sabia o hino à bandeira, hino da independência. Para os militares aí de plantão, fibra de herói. Quem conhece fibra de herói aí? Serginho, lembra disso? Lembra? Lembra? Mais ou menos, né? Eu lembro, você cantava ela quase toda até hoje.
Eu aprendi na escola, eu nunca fui militar. Porque a gente era ensinado a amar o nosso país. E hoje não, você vê o nosso país, as pessoas amando a si mesmas. Eu não estou nem aí para o país, eu quero saber da minha vida. Isso é falta de patriotismo, egoísmo. Vemos a nossa cidade, Rio de Janeiro, um caos urbano, violência, corrupção que não acaba mais. E em meio a tudo isso, a gente vê as pessoas dando mais valor ao carnaval e à prostituição do que outras coisas. Mais importa que tenha dinheiro para o carnaval, o resto eu não quero saber. A que ponto que chegamos? Que seja mais importante a prostituição nesse período de carnaval do que salvar vidas, do que educar crianças, do que fazer algo pela cidade. E vivemos esses últimos dias de eleição numa guerra, onde, lamentavelmente, eu vi cristãos ficando do lado daqueles que apoiam posições anticristãs. Porque o que está em jogo não é política, é a igreja. Quem não percebeu isso ainda está fora de sintonia com o Espírito Santo. Está fora de sintonia com a palavra de Deus. Eu tenho que saber o que cada pessoa que se candidate a cada cargo, o que está por trás. O que ele defende. Ele é cristão, ele defende as bandeiras cristãs, mas as pessoas estão olhando para outras coisas. Não estão preocupadas com isso. Não importa que ele seja a favor do aborto. Não importa que ela defenda a bandeira LGBT. Não importa que ele defenda isso, defenda... Não importa. Para a igreja não importa. Importa e muito. Importa e muito. Como nós vamos ver uma cidade transformada, um estado transformado, um país transformado, se não quer voltar à palavra de Deus, se não quer voltar aos princípios bíblicos? Redes sociais virou já há muito tempo e cada dia está pior, a terra de ninguém. Falta respeito. Falta diálogo, as pessoas não sabem conversar em textos. Recentemente, uns meses atrás, um rapaz que foi jovem na nossa juventude lá de Vila da Penha, começou a entrar no meu perfil e botar palavrões e agressões. E eu falei com ele: rapaz, você está passando do limite, você pode comentar o que você quiser no meu perfil. Você pode discordar de mim, de quem aqui escreva, mas você tem que ser respeitoso. Porque no meu perfil mando eu. Não manda quem escreve, mando eu. E eu falei com ele uma vez, depois pedi: rapaz, eu fui seu líder de jovens, você está... Poxa, maneira aí... Ele veio a terceira vez, eu falei: chega, e excluí ele. Não sabe conversar. Porque ter ideias divergentes é possível, mas tem que haver respeito, tem que saber dialogar. As pessoas não querem diálogo, querem agressões. Se você não concorda comigo, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Por quê? Por que não ouvir e falar: peraí, de onde você está tirando isso? E a gente vê que as redes sociais viraram uma terra de falta de respeito, de diálogo. Faltam ideias, falta interpretação de texto. Eu fico bobo de ver como as pessoas não conseguem ler e interpretar.
Você leu isso aqui? Lê. Mas você não está vendo que está falando isso. Não está falando isso, não está falando. Eu acho que fala isso. Não é o que você acha, é o que o texto diz. Não é o que eu acho, é o que o texto está dizendo. Não sabem interpretar um texto e querem defender ideias. Não leem, cristãos que não leem nem a Bíblia. Não leem nem a Bíblia. Mas se acham, sei tudo. Sei tudo. Eu pergunto, leu a Bíblia esse ano? Não. Ué, você não lê a Bíblia e você sabe mais do que... Como pode? Como você vai comparar o que está acontecendo com a palavra de Deus? Como você, como diz a Bíblia, analisar os tempos com o padrão bíblico? Como você vai discernir o bem e o mal se você não conhece o bem e o mal que a Bíblia alerta? Você vê um lugar onde as pessoas não pensam, não têm uma análise crítica moderada. A gente está vendo nas redes sociais perseguição à igreja. Perseguição à igreja. Porque não se pode mais. Estamos chegando a um ponto que estão aos poucos proibindo, se você começar a defender lá nas suas redes sociais o aborto, contra o aborto, perdão, se você colocar lá a defesa da família tradicional, se prepare, pode ser que seu perfil seja suspenso, ou suas publicações suspensas. Porque nós não podemos, estamos chegando a um ponto da igreja, está sendo proibida de falar. Perseguição, perda de liberdade de expressão, uma confusão, isso sem falar nas heresias, porque é tanta heresia. E eu vejo crente batendo palma, dando joinha. Eu falo, meu Deus, isso é heresia. Está dizendo que isso é bom, mas isso é herético, isso é contrário à palavra de Deus. Porque virou uma terra de que tudo vale. Se fala de Deus, está bom, não está bom, não. Você tem que falar tem que ir lá ver o que está falando sobre Deus. Ah, mas é um pastor, e daí? Tem título de pastor, mas ele está falando sobre a verdadeira doutrina, a sã doutrina, ou ele está pregando heresia? Mas virou um lugar onde se aceita tudo, onde não se questiona nada. Eu já falei uma vez aqui e vou repetir, aprenda uma coisa. Quando você ouvir uma notícia ou ler uma notícia, não se manifeste sobre ela. Espere um pouco. Espere um pouquinho. Porque geralmente hoje, para não dizer quase a totalidade dos casos, a primeira notícia ela é sempre falsa ou distorcida. E muitos cristãos estão embarcando contra o preconceito racial. Que preconceito racial? A nossa sociedade não é preconceituosa, mas existem preconceituosos. A nossa sociedade não é homicida, mas existem homicidas. É uma grande diferença. Mas muitos embarcam em ideias, em rumores, em heresias, e vão defendendo bandeiras que são anticristãs. Onde estamos entrando como igreja? Que não conhecemos a verdadeira, a sã doutrina, a palavra de Deus para dizer isto é certo, isto é errado. Isso é correto, mas isso não. E a gente está vendo a igreja de Cristo, de um modo geral, uma igreja não pastoreada. Eu vejo ovelhas sem pastor. Cada dia a gente está vendo mais pessoas sedentas pela palavra de Deus, porque não estão sendo pastoreadas.
não estão sendo ensinadas. Uma igreja que está se corrompendo a cada dia, uma igreja impura, uma igreja mundana, tentando imitar o mundo para parecer legal. A gente tem que andar na moda como o mundo, a gente tem que usar o piercing, tem que fazer tatuagem, eu tenho que ser sensual, eu tenho que fazer como as pessoas fazem. E a igreja está perdida, uma igreja idólatra. A gente está vendo a igreja idolatrando pessoas, figuras, uma igreja materialista, partidária, herética. Irmãos, voltando ao nosso texto, quando a gente vê aqui Jeremias falando de que Deus o abandonou, Deus o estava ferindo. Jeremias passou a olhar a situação da nação de Judá e Deus estava fazendo ver, olha como está o meu povo. Olha a situação, e Deus falou, Jeremias, eu vou trazer juízo sobre a nação, eu vou destruir a nação. E Jeremias começa a ficar aflito, ele ora ao Senhor, ele pede a Deus, e aqui ele diz, as minhas orações foram rejeitadas, não foram atendidas pelo Senhor. Jeremias se vê num momento em que todos os seus esforços, toda a sua luta, toda a sua pregação, nada surtia efeito. Nada tinha um retorno no sentido de ver o povo se voltar para Deus. Jeremias viu Judá decair, apostatar da fé, e ser julgada por Deus, que Deus falou, vou levantar o império da Babilônia e ele vai destruir Jerusalém. Judá será devastada e Deus fez isso e Jerusalém foi destruída. Jeremias estava lá na hora, ele viu tudo o que aconteceu. Ele viu o seu povo, o povo de Deus sendo destruído e julgado. Ah, como isso dói! Como isso dói. Jeremias está aqui expressando a dor de alguém que lutou anos e anos para ver o povo de Deus se voltando para o Senhor. Eu posso entender um pouco, a gente começa a entender um pouco do que Jeremias estava passando naquele momento. Como Jeremias estava sofrendo em ver o povo de Deus abandonando a fé. O povo de Deus deixando os caminhos do Senhor e se afundando no pecado. E Deus falando, eu vou destruir esta nação. E o sentimento, irmãos, que tem vindo no nosso coração, e a gente tem orado a Deus para que isso não venha acontecer, é que Deus está trazendo juízo sobre a nossa nação, sobre a igreja no mundo. Nunca na história da igreja, a igreja foi tão perseguida quanto no século 21. Milhares de irmãos nossos estão sendo mortos, presos no mundo todo. E como dói isso? Porque a gente está apontando para a verdade e muitos estão dizendo, para de falar, isso é bobagem. Isso é bobagem. Desprezaram Jeremias. Um profeta é uma voz perdida em meio à igreja pecadora, porque o profeta está apontando o caminho da salvação, dizendo, olha, isso é perigo. Mas a igreja que está
seguindo a sua própria vontade, perdida no pecado, ela não quer saber disso. Suas orações não surtem efeito, a sua mensagem é motivo de chacota, de riso, de desprezo. As pessoas olhavam para Jeremias e diziam: lá, está falando demais. Está lá dizendo que Jerusalém vai cair. E eu às vezes sinto isso, irmãos, porque eu vejo pessoas que desprezam. Às vezes eu estou falando: olha, cuidado com isso aqui. Desprezam o homem de Deus, desprezam o profeta do Senhor. Porque ele alerta, ele fala, ele aponta o caminho, mas... E foi assim com Jeremias. Será que nós vamos ter que passar por isso? Talvez já. A dor de ver, irmãos, o juízo iminente de Deus. Imagina Jeremias vendo Deus trazendo juízo sobre a nação, cidade após cidade sendo tomada e destruída. Cada dia mais Nabucodonosor se aproximando de Jerusalém, chegando até ali, fazendo o cerco. E Jeremias vendo, não tem jeito, Deus vai destruir tudo. E saber que não pode mudar isso. É duro demais no coração de um homem de Deus a gente ver a igreja se perdendo. Vidas que se dizem pastoreadas e não querem ouvir o seu pastor. Isso é duro demais. Fere o coração de um homem de Deus. Pessoas que não se importam. Será que o pastor tem algo a dizer sobre isso? Por que ele falou aquilo? Será que deveria pensar mais nisso, ouvi-lo melhor neste ponto? Mas não. Estão tão afundadas no pecado e no mundanismo que a voz de um homem de Deus não vale nada. E isso dói no coração. Dói. É uma prisão da qual a gente não pode sair, porque Deus nos chama para pregar. Deus mandou Jeremias: você continua pregando. Eu vou julgar a nação, mas continua pregando. Continua anunciando a minha palavra. E Jeremias teve que continuar. E nós continuamos a anunciar a verdade até que Cristo venha. Até que Cristo venha. Porque, irmãos, quando o juízo de Deus recai sobre a igreja, ele afeta todos, inclusive os profetas. A igreja sofre como um corpo. Nossos pensamentos ficam cheios de angústia. Aqui, Jeremias falou, versos 19 e 20. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Vendo todo esse cenário que a gente está vendo hoje, de caos, de confusão, de uma igreja que está mais preocupada consigo mesma, quando a gente vê que irmãos nossos em Cristo estão dando a sua vida por amor ao Evangelho, você já pensou em um dia ser acordado no meio da noite, ser posto para fora da sua casa e dizerem: a tua casa agora pertence a nós, você não tem mais nada, fora daqui. Por quê? Porque você é cristão. Você está se apegando à sua casa? Sua casa é o seu xodozinho? Prepare-se para o dia de ser expulso da sua casa e ter a sua casa tomada, para dizer: se você quer a tua casa de volta, renega esse teu Jesus, amaldiçoa o teu Jesus. Isso está acontecendo em vários países no mundo, irmãos. E falta pouco para isso chegar à nossa nação. Tudo o que está acontecendo é um movimento contra a igreja de Cristo Jesus.
para dizer: você não tem direito a nada se você for cristão. Você está disposto a dar a sua vida a Jesus? Eu estava lendo o relato de uma mulher de Deus que viveu no século III, Perpétua, em Cartago, na África. 21 anos de idade, recém-casada, com um filhinho, neném ainda amamentando. Essa mulher foi retirada de casa, porque ela era cristã, e foi jogada dentro de uma masmorra e abandonada lá. E todo dia eles perguntavam: você vai negar o teu Jesus? Ela: não. Não. Chegou a um ponto de levarem o filho dela, neném, para ficar com ela, para depois falar: pensa no teu filho. Você tem um filho. Você acha que vale a pena abrir mão dessa criança? Olha só, que você está amamentando. Você acha que vale a pena abrir mão dele? Amaldiçoa esse Jesus e vai cuidar do teu filho, que ele precisa de você. Ela falou: jamais abandonarei o meu Jesus. E ela morreu devorada por feras numa arena romana. Nós somos cristãos? Você abandonaria o teu filho de meses de idade, amamentando ainda? Você abriria a mão do teu filho para não negar Jesus? Você abriria a mão dos teus bens, do teu emprego? Se um dia a tua empresa falar: aqui, nesta empresa, todos têm que reverenciar tal coisa e dizer: Jesus é maldito, você ficaria com teu emprego? Ou ficaria desempregado, passando necessidade, porque você jamais renunciaria a Jesus? Irmãos, vocês estão pensando que eu estou falando coisas absurdas? Não, estou falando de realidades que já estão acontecendo no mundo inteiro. Na Europa, na África, na Ásia, está começando nos Estados Unidos, e aqui eles estão preparando um ambiente. Está acontecendo na América do Sul, nos países vizinhos a nós. Pessoas estão sendo expulsas de casa, perdendo tudo, porque estão dizendo: sou cristão. E você está preocupado o quê? Com a pose de selfie que você vai fazer para botar na tua rede social? Era esse o cenário que Jeremias estava vendo, um povo que não estava nem aí para Deus. Um povo que não estava nem aí, não estava preocupado com o Senhor. E Jeremias pregando: arrependam-se, Deus vai julgar essa nação. Deus está irado porque vocês se afastaram dos caminhos dele. E o povo: nada, nós somos Jerusalém. Que frustração que Jeremias enfrentou, que amargura, que aflição, que desânimo esse homem enfrentava todo dia. Foi preso, jogado num poço de lama. Esse homem enfrentou coisas terríveis. Ele sentiu como se Deus o tivesse abandonado, esquecido dele, mas Deus não tinha esquecido dele. Mas o que sustentou Jeremias esse tempo todo? E diante de tudo que a gente está vivendo, irmãos, e sabe Deus o que nós vamos viver daqui para frente? Está pensando, está entrando na onda positivista? 2020 está acabando, acaba logo 2020, 2021 vai ser tão bom. Evangelho não é positivismo.
Evangelho é: o meu futuro está nas mãos de Deus, Ele está no controle da minha vida, não importa o que aconteça, Ele é soberano e Ele vai me sustentar, haja o que houver. Agora vocês estão pensando que a gente está caminhando para o fim dos tempos, porque Jesus está às portas, irmãos. Jesus está batendo, como João viu em Apocalipse, batendo na porta do coração da igreja. E muitos estão deixando ele de fora. Deixando ele de fora. E quanto mais a gente caminha para o fim, as coisas não vão melhorar, não, vão piorar. Por que, pastor, está falando isso? Porque é bíblico. As coisas não vão melhorar, não, irmãos. As coisas só vão piorar. Como Jeremias estava vendo, a cada dia a coisa piorando. A coisa caminhando de mal a pior. Falando, meu Deus, Senhor, ouve a minha oração. Deus não me ouve. Olha o sofrimento, a angústia que eu estou passando. E a gente está vendo um dia que a gente está olhando todo esse cenário, falando, o que vai acontecer? Mas aí Jeremias, como homem de Deus, traz a resposta para nós. Volte ao texto bíblico, primeiramente versos 21 a 23. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Os nossos pensamentos, queridos, devem se voltar para aquilo que nos traz a esperança nesses dias difíceis. E não é o que o mundo está apresentando, não é positivismo, não é vamos torcer para tudo dar certo, vamos pensar coisas boas. Isso não resolve, isso não traz esperança, isso não traz sustento à nossa alma, isso não traz paz ao nosso coração, mas o que vai trazer essa esperança é aquilo que Jeremias recebeu da parte de Deus e que a igreja hoje tem que buscar, é a graça e a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé a cada dia da nossa vida. Não tem mais nada, se não for a graça, o amor do Senhor, as suas misericórdias, nós sequer levantaremos da cama. Se você for guiar a sua vida pelo noticiário, pelas notícias, pelo que está acontecendo, e já está novamente a onda de terrorismo, vai todo mundo morrer, e já tem gente desesperada. Você não tem que se guiar pelo que eles estão falando, você tem que se guiar pelo que o teu Deus está falando ao teu coração, e as misericórdias dele estão se renovando sobre a tua vida, todo dia, cada manhã, todo dia, cada manhã, de manhã, à tarde, à noite, enquanto dormimos, Deus está derramando a sua graça sobre nós. Era essa a esperança de Jeremias. E é essa esperança que tem que estar no nosso coração. Deus é fiel para com aqueles que são fiéis a Ele. Você tem sido fiel a Deus? Fiel no seu trabalho? Fiel na sua família? Fiel nos seus negócios? Fiel na sua igreja? Você tem sido uma pessoa fiel a Deus, seguindo e vivendo os mandamentos de Cristo? Não as heresias que estão circulando por aí, os mandamentos de Cristo. Você tem buscado o que Deus quer para a minha vida hoje? Para com esses, como foi com Jeremias, um homem fiel a Deus ali até o fim, Deus foi fiel com ele também. Versículo 24. Digo a mim mesmo. Às vezes a gente tem que dizer para nós mesmos, né? A gente tem que conversar com a gente, né?
Sabe aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo, meio, né? Que a gente pensa assim, eu fico falando comigo mesmo, eu e eu mesmo, né? A gente tem que, às vezes, ficar falando para a gente, tem que repetir, às vezes até audivelmente, para a gente escutar. Jeremias disse assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O único bem que nós temos nesse mundo é o Senhor. Se o nosso coração, os nossos olhos estão voltados para outras coisas, nós estamos perdidos. A irmã Cátia estava falando comigo, né, ontem, e é uma verdade. Ela falou assim: poxa, a gente vai terminar de fazer a obra nas salinhas das crianças. Eu falei: vamos fazer. Mas se acontecer alguma coisa, a igreja nunca mais abrir, a gente vai gastar o dinheiro todo ali, fazer tudo. É verdade. É um risco, não é, irmãos? De repente a gente reformar as salinhas todas e de repente sei lá o que vai acontecer e nunca mais nossas crianças verem nem usarem as salinhas. Falam assim: poxa, depois que a gente fez tudo, gastamos o nosso dinheiro ali, investimos tudo, mas é obra de Deus. A gente vai fazer aquilo que Deus está colocando em nosso coração. E o futuro está nas mãos dele. Porque eu não estou apegado à salinha, eu não estou apegado a essa cadeira, eu não estou apegado a esse santuário. Eu tenho que estar apegado a Cristo. Nós vamos fazer o melhor nesse lugar. Mas, irmãos, esse não é o nosso alvo maior. Isso aqui não é a nossa igreja agora é meu. Ai, que bonita. Não, irmão, porque tudo vai passar. Não ficará pedra sobre pedra. O que Deus está esperando é o nosso coração, a nossa alma. O Senhor é a minha porção. Você pode dizer isso para você mesmo agora e diga: minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Aleluia. Irmãos, esperança só pode vir de Deus. Só de Deus. É porque nós temos que olhar para Ele. Olhar para Cristo. E não olhar para as circunstâncias. Se o desemprego está aumentando, está diminuindo, se a economia vai bem ou vai mal, se está acontecendo isso ou aquilo, o nosso olhar tem que estar sempre firmado no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, cada momento, nós temos que nos voltar para Ele, olhar para Ele. E ele continua, versículo 25, o Senhor é bom, amém? Amém? O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Vamos provar da bondade do Senhor, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Deus foi bom com a nossa irmã Delma? Amém? Amém. Foi. Pastor, mas a gente sente falta dela. Sentimos, vamos sempre sentir. Como ainda de vez em quando eu me pego lembrando da irmã Adair, da irmã Geni. A gente lembra. Pessoas que marcaram a nossa vida, amados irmãos que partiram para a glória. Mas e daí? Deus deixou de ser bom? Não. Deus é bom o tempo todo. Porque Deus sabe o nosso tempo, o tempo de cada um de nós. E chegou o tempo de Deus recolher para a sua glória. Ele é bom para com aqueles que esperam nele. Prove da bondade do Senhor. Prove. Vamos buscar ao Senhor em arrependimento, humilhação, conversão, dependência. Buscar ao Senhor enquanto podemos, irmãos. Quando eu falei da nossa irmã Perpétua no século III, que morreu aos 21 para 22 anos de idade, devorada por leões e outras feras. Aquele povo não tinha a Bíblia. Não existia a Bíblia como nós temos hoje, irmãos. O Novo Testamento não havia sido ainda canonizado, não havia o cânon do Novo Testamento. Haviam textos que eram copiados e enviados de um lado. Isso aqui é a carta de João,
essa aqui é a epístola de Paulo aos Filipenses. Aí alguns conseguiam fazer a cópia e mandar para as outras igrejas. Nem todos tinham isso, nem todas as igrejas podiam ter. Mas ela estava ouvindo a palavra de Deus e a sua fé estava firmada em Cristo. E por essa fé, mesmo sem ter um livro na sua mão, ela deu a sua vida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Temos que buscar a Deus enquanto podemos, irmãos. Que a gente não sabe se já está se aproximando o dia que a gente vai ser proibido de ter uma Bíblia em casa, como já acontece em muitos países. Na tão falada China, você não pode ter uma Bíblia. Você não tem liberdade para cultuar a Deus. Não tem. E se você for pego com uma Bíblia clandestina, você é preso. Você perde benefícios, emprego, toda a sociedade se volta contra você. Nós temos que buscar a Deus, irmãos. Consertar os nossos caminhos, viver em dependência do Senhor. E para fechar, versículo 26, Jeremias diz: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esperar tranquilo, mas no meio dessa confusão toda, essa guerra toda, isso tudo que está acontecendo, ficar tranquilo, sim. Nós podemos ficar tranquilos, porque a salvação das aflições desse mundo só em Jesus. Só em Jesus. É dele que vem a paz. No mundo tão conturbado, tão confuso, nós podemos viver a paz de Cristo no nosso coração. Podemos sim. Podemos esperar tranquilos? Sim. Em quem? No Senhor. Pastor, se hoje foi terrorista, né? Não, eu fui bíblico. Eu tenho que falar a verdade para você, porque os dias são maus. Eu não sei até quando eu vou ter a liberdade de falar sobre a Bíblia para você. Não sei. Está confiando nas redes sociais? Ah, pastor, a gente volta a fazer tudo pela internet. Coisa mais fácil é eles dizerem assim: proibido qualquer tipo de culto ou palavra religiosa nas redes sociais. Essa é a coisa mais fácil que tem para se fazer. E nós não poderemos mais nos ver, nem nos falar, a não ser escondidos. Ah, pastor, isso não vai acontecer não. Em nome de Jesus vai acontecer. E que aconteça mesmo, porque Jesus tem que voltar. Volta, Jesus. Maranata. Maranata. Que não há mais nenhuma esperança nesse mundo. Não há nada de bom nesse mundo. Não podemos esperar mais nada de bom nesse mundo, irmãos. Volta, Senhor Jesus, para buscar a tua igreja. Vamos orar. Deus e Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Que essa aflição santa tome conta do nosso coração, porque os dias são maus. Para que possamos zelar e cuidar da nossa vida perante os pés do Senhor. Já era para termos sido consumidos, Senhor, mas Tu teve misericórdia, Tu tiveste misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos, nós clamamos, o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, porque ainda estamos tendo liberdade nesse país para cultuar ao Deus vivo e verdadeiro.
Nós sabemos, Senhor, que muitos estão usando a liberdade para libertinagem. Estão usando liberdade para viver uma vida distante dos preceitos do Senhor. Heresias sem fim para justificar modos de vida pecaminosos. Distorcem a tua palavra, reescrevem textos bíblicos para poder justificar o pecado. Senhor, não nos deixa cair neste laço maligno, mas desperta o nosso coração para cada dia nos apegarmos à tua lei e vivermos a tua palavra, Senhor, como ela é, sem colocar, nem tirar, nem uma vírgula, nem um pingo, nem um acento, nada. Viver a tua palavra, Senhor, e aplicá-la em nossa vida e pagar o preço por isso. Sofreremos a chacota, o escárnio, a rejeição de muitos. Mas, Senhor, prepara o nosso coração, Senhor, para não abandonar a fé em Cristo Jesus. Desperta em nós uma igreja firmada, fortalecida, fundamentada na rocha que é Jesus, que no momento de perseguição dirá bravamente: Jesus Cristo é o único Senhor, e eu sou crente em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que toda a igreja diga amém.